Localizada na América Central, a Nicarágua foi marcada por muitos conflitos. Em 1502, os espanhóis chegaram naquele território com a intenção de explorar o ouro e a prata, a grande quantia de ouro e prata que havia naquela localidade. Em 1821, a Nicarágua se separou da Espanha e aí começaram a haver várias guerras civis e governos ditatoriais. Em 1838, foi promulgada a primeira Constituição dentro de um acordo entre os monarquistas e os republicanos. No século XIX, os Estados Unidos começaram a dominar alguns canais que haviam dentro do país, e logo após isso, William Walker, que era um norte-americano, se declarou presidente do país. No século XX, era muito grande a presença de burgueses conservadores ali no território. A maior parte dos grupos que haviam ali era de burgueses conservadores. Porém, em contrapartida, começaram a surgir grupos populares nacionais liderados por Augusto César Sandino. Entre os anos de 1927 e 1933, os revolucionários conseguem retirar os Estados Unidos do poder. Porém, em 1934, os Estados Unidos criam uma força nacional que consegue matar Sandino. Em seguida, foi feito um governo ditatorial governado pelos Estados Unidos novamente. Descontentes com a situação que os Estados Unidos estavam empregando, os revolucionários, inspirados por Sandino, criam a FSLN, que significa Frente Sandinista de Libertação Nacional. Em 1979, a FSLN conseguiu tomar o poder e começou a governar o país por meio de uma junta de governo de reconstrução nacional. Depois disso, houveram revoltas, e em 1985 foram feitas eleições, e a FSLN conseguiu eleger Daniel Ortega para o poder, e assim começou um governo democrático. Daniel conseguiu se reeleger em 2006, 2011 e 2016 por meio de sua grande aceitação com o povo pelos seus projetos e execuções, seus projetos de combate à pobreza. Porém, em 2018, houve uma crise na região e assim o governo acabou por ter que fazer alguns cortes nos gastos públicos, como por exemplo na previdência, e com isso a população ficou muito revoltada. Depois disso, eles foram para as ruas manifestar e a polícia foi lá agir contra os manifestantes, para parar as manifestações, fazendo com que ficassem centenas de pessoas mortas.